Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Bom estarmos na Tua presença, Senhor. Bom estarmos na Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder tomar o seu assento. Hoje nós temos culto para as crianças. Leve sua criança, seu filho. Glória a Deus, aleluias. Depois nós ministramos a oferta. Sabe, eu não sei você. Eu não estou falando isso para te impressionar. Mas eu sinto a presença dele muito forte nesse lugar. Ele está aqui. Aleluias. Eu fico até meio sem saber o que fazer. É muito bom estar na presença dele. É muito bom sentir a presença dele. Nada se compara. Nada é igual à presença dele. E essa presença maravilhosa está na minha vida, está na sua vida. Fale alguma coisa para ele. Ainda não estou permitido a falar. É você que tem que falar. Para ele, alguma coisa. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Vale a pena viver por esse Deus?
Vale a pena gastar todos os nossos dias na presença dEle? Vale a pena obedecer a este Deus dia após dia? Vez por outra, eu falo isso porque é algo que me ajuda muito na caminhada. Ele investiu pesado na tua vida. Ele investiu pesado na minha vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele investiu tudo. Ele investiu tudo que ele tinha por mim e por você. Que aos nossos olhos e aos olhos de muitos não valíamos nada. Ele investiu tudo. Ele investiu o seu próprio filho. E o filho investiu tudo, a sua própria vida. E Deus continuou investindo, porque Ele enviou o seu Espírito para viver dentro de mim e dentro de você. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos seus filhos. E o Espírito de Deus dentro de nós clama: Abba, Pai. Jesus amado, Jesus querido, maravilhoso, bendito e santo. Toda a terra está cheia da tua glória, Jesus. Toda a terra está cheia da tua presença. Aleluia. Creio que o Espírito Santo quer fazer uma pergunta para nós nessa noite.
Esta é a igreja. Esta é a igreja que vai transtornar esse mundo. Você é a igreja que vai colocar este mundo de ponta cabeça. Você é a igreja comprometida com o reino de Deus. Será que nós somos a igreja que clama: venha o teu reino? Venha o teu reino, Senhor, e faça-se a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Será que nós somos a igreja que tem compromisso sério e profundo com o Senhor? Qual é a prioridade da nossa busca no nosso relacionamento com Jesus? Quais são as nossas prioridades na nossa caminhada com Cristo? Será que o nosso coração realmente é um coração de servo? Ou o nosso coração é o coração daquele que quer ser servido? Será que nós somos a igreja que de fato e de verdade deseja beber o cálice de uma vida alinhada com o Senhor, com a sua palavra? Será que temos um coração abnegado de deixar diante do altar dele os nossos desejos, as nossas vontades, e perguntar para Ele: qual é o teu desejo, Senhor? Qual é a tua vontade? O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para ser a sua igreja na face da terra. Mas não como pessoas que receberam um título, mas como pessoas que realmente deixaram o Verbo encarnado encarnar em si, penetrar no mais profundo do ser, deixar Ele ser o que Ele sempre quis: meu Senhor e teu Senhor. Será que essa igreja que sou eu e você
somos a esperança para o perdido? Será que somos a igreja que é constituída como luz nas trevas? Será que somos a igreja que reprova as obras das trevas? Quantas perguntas. E a resposta está dentro de mim, está dentro de você. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Abre em Provérbios capítulo 2. Eu vou tentar, se Ele me deixar. Glórias a ti, Jesus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Presta atenção na leitura, que só a leitura já é bem clara para nós. Filho, aprenda o que eu lhe ensino, e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite, pedindo entendimento. Procure estas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que dizer, temer o Senhor, e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegra quando o mal é praticado. Pessoas desonestas, em quem não se pode confiar. Nesses dias nós estamos falando sobre discernimento.
Estamos falando sobre sabedoria. Já se passaram 2 celebrações que nós falamos sobre este assunto, começando com a pastora Claudineia, domingo passado comigo. Na ministração passada nós falamos da verdade, que o Senhor nos escolheu para sermos sábios e cheios de discernimento. Porque hoje eu e você, estando em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo. Isso é extraordinário. Parece algo muito grande para o nosso entendimento, mas hoje nós temos a mente de Cristo. Pois se eu tenho um corpo, qual é a mente desse corpo? A minha mente. Se eu e você somos corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Nós temos a mente de Cristo. E nós também vimos que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Nós vimos também que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Mas também vimos que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E nos foi feito um desafio. Que tipo de louco nós queremos ser? Que tipo de loucura você quer fazer parte? Essa igreja, escolhida por Ele, para viver em sabedoria e discernimento. Essa é a igreja que transtorna o mundo. Esta é a igreja que transforma vidas. Esta é a igreja que transforma famílias. Esta é a igreja que transforma o marido. Esta é a igreja que transforma a esposa. Esta é a igreja que transforma os filhos. Esta é a igreja que transforma os pais. Esta é a igreja que transforma os irmãos. Esta é a igreja que libera a presença e a glória de Deus na face da terra. E dando continuidade, hoje eu quero falar da responsabilidade que nós temos de viver uma vida de sabedoria e discernimento. Se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, para sermos sábios, cheios de discernimento segundo o Espírito de Deus, pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Mas nós gostamos de lidar apenas com o privilégio. O privilégio de ser chamado. O privilégio
de termos o Espírito Santo, o privilégio de recebermos sabedoria e discernimento. Mas deixa eu falar uma coisa para você, igreja. A responsabilidade é muito, e eu falaria muitos, do que o privilégio. Veja o que diz em Efésios, no capítulo 4 de Efésios. Vamos lá, a carta de Efésios. Versículo 30. Diz assim: e não façam que o Espírito Santo de Deus fique triste. As traduções mais conhecidas diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Nós não podemos, nós não temos o direito de entristecer o Espírito Santo. Será que isso é uma responsabilidade? Será que isso nos traz uma grande responsabilidade? O apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos de Éfeso e a nós hoje, de que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, que habita dentro de mim e dentro de você. Você que é casado, eu vou usar aqui a figura do casamento. Você, marido, que nós somos mais brutos, né? Nós somos mais brutos. E as mulheres são bem mais sensíveis do que nós. Você já entristeceu a sua esposa? Eu estou pegando aqui um exemplo só para entender, mas é muito mais profundo do que isso. Mas você entristeceu a sua esposa já? Eu já entristeci a minha. Já? Uma vez, né, amor? Dá para contar nos dedos, né? De todo mundo que está aqui. Então tá bom. É o dedo de todo mundo que está aqui, né? Me diga uma coisa, irmão. Quando você entristeceu a sua esposa, o que você ganhou com isso? Quem, pastor Marcos? Quando você entristece a Ju, o que você ganha com isso? Na verdade, nós perdemos. É uma pessoa que nos ama. Eu estou falando da minha. Cada um tem a sua realidade. Uma pessoa que me ama. Uma pessoa que cuida de mim. Uma pessoa que muitas vezes deixa de fazer o que quer para fazer para mim. Você consegue entender
Você consegue entender isso? O Espírito Santo, eu ia dizer que ele tem um valor, mas que valor daríamos? Que valor nós daríamos para o Espírito Santo que habita em nós? Você consegue mensurar, você consegue colocar um valor, você consegue apresentar uma pedra preciosa, um metal, uma estrela? Tem uma estrela por aí que dizem, que tem até o nome aqui da igreja, Beteus, não sei o que, Beteus alguma coisa, 700 vezes maior que o nosso Sol. Qual o valor do Espírito Santo? Qual o valor do Espírito Santo para mim e para você? Os homens vão sentir um pouco. Qual o valor da sua esposa para você? Vamos pegar as mulheres? Qual é o valor do seu esposo para você? Vamos pegar os jovens? Qual é o valor dos seus pais para vocês? O quanto você valoriza essa pessoa? O quanto você valoriza essa pessoa que vive ao seu lado? Que está com você todos os dias? Tem valor, irmão André? A mulher tem valor? Tem valor para você? Vou fazer uma pergunta. Que uma vez eu fiz essa pergunta e me dei mal. Mas eu vou fazer. Quantos aqui dariam a sua vida pela sua esposa? Levanta a mão, irmão. Acho que eu não vou nem chegar hoje porque não vai dar para terminar. Mas veja, em Efésios, capítulo 5, versículo 25, se eu não me engano, ele diz para o homem amar a mulher, como Cristo amou a igreja. E o que Jesus fez pela igreja? E lá mesmo diz, entregou a si mesmo por ela. Então, quando eu fizer a pergunta de novo, vamos ser pelo menos bíblicos. Pela fé. Ouvi alguém falar aqui, pela fé. Se nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós precisamos dar a vida por ela. Amém, homens? Aleluias. Vou fazer até os jovens levantarem a mão aí, não são casados ainda, mas vão casar. Profetizando aí já. Alguns daqui para 20 anos, daqui 20 anos. Tem muito pequenininho aí. Mas quem daria a sua vida pela sua esposa? Não precisa levantar a mão. Vou fazer de outra forma. Fica mais fácil. Qual homem que está aqui que daria a vida pela sua esposa, diga amém. Glória a Deus. Viu, mulheres? Aleluias. Glória a Deus. Mas será que nós estamos entendendo aonde o Espírito Santo quer chegar? Não devemos entristecer o Espírito Santo. Quem tem mais valor para você? Está apertando a coisa, né? Quem tem mais valor para você? O seu cônjuge? Os seus filhos?
ou o Espírito Santo? Você vive sem o seu esposo, se ele morrer? Vive? Você vive, meu irmão, se a sua esposa morrer, você continua vivendo? Gente, eu estou falando vivendo a vida. Me entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando de vida. Ei, eu estou falando de vida. Se o teu filho morrer, você vive? Se tua mãe morrer, teu pai morrer, você vive? Vive. Você vive. Você vive talvez 50 anos, 60 anos, 70 anos, talvez 90 e pouco, 100. Você vive sem o seu ente querido. Mas eu pergunto, você vive sem o Espírito Santo? Abra comigo em Efésios 4. Efésios 1. 4 eu já li. Versículo 11 diz assim, vamos até ao versículo 13. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Nós somos povo de Deus por causa da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que somos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvamos a glória de Deus. Ele está falando aqui dele mesmo, dos discípulos, dos apóstolos. 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Eu vou ler de novo. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. Amém? E Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Aleluia! Ele colocou a sua marca de propriedade em nós. O Espírito Santo. Eu e você somos marcados como propriedade de Deus pelo fato do Espírito de Deus habitar na minha vida e na sua vida. E nós não vivemos sem o Espírito Santo, porque no dia da redenção, Ele vai olhar o selo de propriedade. E Ele precisa estar em mim, Ele precisa estar em você. Aleluias. É triste viver sem a esposa, é triste viver sem os filhos, é triste viver sem o marido, é triste viver sem as pessoas que amamos, é triste. Mas tudo isso vai passar. Mas as promessas de Deus nunca passarão. E Ele declara para mim e para você nesta noite: se você está em Cristo Jesus, você tem o selo. E o selo é o Espírito Santo. Por isso não podemos entristecê-lo. Vou avançar mais um pouquinho. Tiago 4, versículo 5 diz assim:
Não precisa abrir. Se quiser marcar. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Veja que o Espírito Santo então não é uma força. Veja que o Espírito Santo então não é uma glória. Não é um vento. Não é um fogo. Vento sente ciúme. Fogo sente ciúme. Uma força sente ciúme. Quem pode sentir ciúmes? Uma pessoa. E se o Espírito Santo é uma pessoa e tem ciúmes de mim e de você, nós realmente, verdadeiramente podemos entristecê-lo. Mas também podemos causar alegria. Eu não costumo fazer muito isso, mas dessa vez eu fiz. Peguei um comentário de uma Bíblia de estudo sobre este versículo. Diz o comentarista: a palavra ciúmes, nesse caso, significa desejar sinceramente ou apaixonadamente. Aí ele faz uma pergunta: de que tem ciúmes ele, o Espírito Santo? E o que deseja ele apaixonadamente? O Espírito Santo tem ciúmes de qualquer controle que a natureza caída do velho homem possa ter sobre o crente. Ele está apaixonadamente desejoso de controlar todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Ele deseja que o crente dependa somente dele. Comentário maravilhoso, não é verdade? O que o Espírito Santo quer então? Qual é a paixão do Espírito Santo? Qual é o desejo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo tem uma missão. E ele está aqui, na face da terra, dentro de mim, dentro de você, cumprindo uma missão. Jesus diz que se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. E que esse Consolador, o Espírito Santo, nos guiaria a toda a verdade, sabedoria e discernimento. Nos guiaria a toda a verdade. Então a paixão do Espírito Santo, e esse ciúme, tem uma tradução que diz, um ciúme violento. Ele tem um ciúme violento por mim e por você. Porque a paixão dele é nos guiar a toda a verdade de Deus. A paixão do Espírito Santo é poder controlar todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações. A paixão do Espírito Santo é que nós venhamos a depender somente dele. Isso pode ser forte, mas é a verdade. Somos perfeitos? Não, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. E eu sei que você já ouviu essa frase em outros lugares, mas é uma frase verdadeira. É boa de se usar. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, não é perfeita. Mas o perfeito habita em mim e em você. E se o perfeito
habita em mim e habita em você, nós podemos caminhar aqui na terra em um caminho de aperfeiçoamento. E com isso, alegrando o coração de Deus. E com isso, alegrando o Espírito Santo, não o entristecendo. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Romanos 8,14 diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, completa aí, igreja, são o quê? Vou ler de novo. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluias. Tem filho de Deus aqui? Amém? Agora a perguntinha chata. Está sendo guiado pelo Espírito? Mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Acredito que vou ler isso. Não vai dar para terminar. Mas eu quero ler. Observar algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Só para você ir para casa também meditando. Isso aqui é uma pequena lista. Tem muitas outras coisas. Mas vamos dar uma olhadinha? Efésios 4. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler um pouquinho aí, do 17 ao 32. É a última leitura que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. 14. Eu abri em Gálatas, por isso que eu estava achando estranho. Vamos lá então? 17 em diante. Olha só o coração, o clamor, o rogo do apóstolo Paulo. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus, na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Forte, né? Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Aqui, amados, nós podíamos já voltar para aquele versículo bem conhecido aqui de Romanos 12, né? 12, 2. Renovai a vossa mente. Mas não vamos fazer isso. Vistam-se, 24, vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Correta e dedicada a Ele. Por isso não mintais mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não dê lugar ao diabo.
Quem roubava, não roube mais. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Deixa eu tirar um pouco aqui. No meio da igreja, muitas vezes, existem palavras ditas aqui, no nosso meio, que fazem mal para os outros. Muita conversinha. Muito disse que me disse. Muitas suposições. Muitos achômetros. Muitas palavras. Veja como veja a entonação que eu estou dando. Muitas palavras mal ditas. Não estou falando maldita, estou falando muitas palavras mal ditas. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos edificar um ao outro. Não permita, meu irmão. Não permita que um outro irmão não edifique a sua vida. Você sabe do que eu estou falando. Repreenda-o com amor. E se você o repreender e ele for uma pessoa sábia, ela vai aprender. Mas vamos continuar. Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Vamos lá de novo? Palavras bem ditas. Viu? Mas faz referência, né? Se é uma palavra mal dita, ela vai causar o mal. Mas se ela for uma palavra bem dita, ela vai gerar bênção. Bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, a comunidade aqui, sobre os seus líderes, pastores. Sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. E a palavra diz que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que saiu da nossa boca. Forte, né? Mas vamos continuar aqui. Vou começar de novo. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a quê? A crescer na fé. Aleluia. Esta é a igreja que Jesus quer aqui na terra. E a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E aí vem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito, olha que coisa linda, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Está falando aqui daquele grande dia, em que nós estaremos com Ele para sempre. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Aleluias. Amém? Essas são algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Por isso nós precisamos buscar, gritar por sabedoria. Deixa eu ler só mais um para terminar. Daí eu estou pulando aqui algumas coisas. Tiago 1. E nós vamos terminar com Tiago 1. Se você quiser ficar de pé, fique de pé.
Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Tiago 1, versículo 5. O apóstolo Tiago diz o seguinte: Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade ao pastor. E assim que está escrito ali? Aos líderes de célula, aos ministros de louvores, aos profetas, aos evangelistas, aos mestres. É isso que está escrito aí? Vou ler de novo. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Meu amado, minha amada, Ele quer que você seja sábio, que eu seja sábio. Ele quer que eu e você tenhamos discernimento da sua palavra para a nossa caminhada na terra. Amém? Então, uma das responsabilidades que nós temos de caminhar em sabedoria e discernimento na terra é não entristecer o Espírito Santo. Aí ficou a outra parte, uma outra responsabilidade. Mas a primordial é não entristecer o Espírito Santo. Porque se você não entristecer o Espírito Santo, a outra parte que não deu para ministrar vai correr, que é uma maravilha. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.